Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Werner Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. A nossa saudação, amigos. Estamos aqui novamente, estamos diante do rádio, estamos aqui diante da Palavra de Deus, vamos meditar no texto sagrado e sempre oramos para que, enquanto meditamos, Deus possa falar aos milhares daqueles que nos sintonizam. Agradecemos as cartas. Aqui temos uma cartinha que vem de Boa Vista, Roraima. Diz assim: sou novo convertido e esse programa através da Bíblia é um verdadeiro seminário. Tenho aprendido muito, o bastante, para me firmar no caminho maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais oro para que este programa permaneça no ar. Muito obrigado, ouvinte. É uma oração quase comum de todos os nossos ouvintes, no sentido de que o nosso programa permaneça no ar. E Deus tem preservado no ar, eu acredito, ouvindo essas orações. Nós agradecemos a todos que nos escrevem. O endereço nós vamos lembrar no final do nosso programa, mas agora vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tudo, pela tua palavra, que é atual, que fala ao coração do homem moderno, que vem ao encontro das nossas necessidades. Fala-nos mais uma vez, Senhor, e abençoa quantos estão em sintonia deste programa, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Prezado amigo, estamos retornando ao livro de 2 Crônicas. Estamos no capítulo 15, versículo 12. Aliás, vamos ler a partir do versículo 10, para que entendamos melhor o que se segue. O ouvinte deve estar lembrado de que em nosso último programa vimos a oração do rei Asa e a sua reforma. Destacamos a sua oração quando disse: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. E depois veio a palavra do Senhor por meio do Espírito Santo, por instrumentalidade de Azarias, dizendo a Asa: o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. E depois lemos: mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. São palavras maravilhosas que nos oferecem lições muito importantes. Lições de conforto e de edificação. Depois encontramos Asa renovando o altar do Senhor. E estava diante do pórtico do Senhor. Bem, agora vamos ler a partir do versículo 10. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifícios ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Prezado amigo, estamos aqui vendo o resultado ou fruto do avivamento. O povo está buscando a Deus, está fazendo pacto com Deus. Quando Deus nos fala com poder e graça, a melhor coisa que nós devemos fazer é entregarmos a nossa vida a Ele inteiramente. Nem sempre Deus nos leva a tomarmos esta atitude por meio de um avivamento. Às vezes Deus nos fala por meio de problemas, por meio de dificuldades, pressionando-nos para que tomemos uma posição séria e correta diante do Senhor. Vamos continuar lendo o texto agora a partir do versículo 12. Entraram em aliança de buscarem o Senhor, o Deus dos seus pais, de todo o coração, de toda a alma. E todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado.
O Senhor lhes deu paz por toda parte. Notamos agora, prezado amigo, um verdadeiro desejo de buscarem a Deus, de obedecerem à sua vontade. Algo realmente maravilhoso. Não podemos servir a Deus por coação, por obrigação humana. Cada pessoa voluntariamente deve tomar a decisão de servir ao Senhor sinceramente e de todo o coração. E vemos aqui que na proporção em que o povo obedecia, gozava de paz. Continuemos com a leitura no versículo 16. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que foi feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os dias. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara: prata, ouro, objetos de utilidade. Não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Bem, amigo, aqui temos, antes de tudo, todo o povo de Judá se alegrando por causa do avivamento e do juramento feito. Estavam tomando a decisão de buscarem a vontade de Deus, toda a vontade de Deus, de todo o coração. E Deus os honrou com tal decisão, dando-lhe paz. Depois nós vemos o reformador Asa continuando com a sua reforma, depondo sua mãe, chamada Maaca, da dignidade de rainha-mãe, pelo fato dela haver feito uma imagem abominável para a veneração. Asa era um reformador rigoroso, era também muito vigoroso e por isso destruiu a imagem, transformando-a em pó, queimando tudo no vale de Cedron. Nós temos aqui uma palavra de condenação à adoração ou à veneração de imagem. Isso nos lembra que há também muitos ídolos em nossos próprios corações que precisam ser removidos e transformados em pó. Precisamos de um coração limpo, puro, santificado, para servirmos ao Senhor. Passemos agora para o capítulo 16. Notemos o que diz o versículo 1. No ano 36º do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Prezado amigo, já temos dito que o Espírito de Deus não registra apenas as virtudes e os aspectos positivos dos homens de Deus. Mostra também os seus erros, os seus pecados. É o caso aqui registrado a respeito de Asa. Ele que fez uma reforma tão bonita e que confiou tanto em Deus por ocasião da batalha contra os etíopes, aqui procura refúgio nos homens. Nisto ele errou muito, como vamos observar depois. Vamos continuar lendo agora a partir do versículo 2. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Bem, aqui nós estamos vendo o rei Asa buscando refúgio nos homens, quando deveria confiar em Deus. Esta atitude dele revela a sua falta de fé em Deus. Nós estamos lembrados de outros grandes homens de Deus que tiveram momentos de fraqueza. Asa, o grande reformador, revela aqui a sua falta de confiança em Deus. Que pobre rei! Isso nos mostra, prezado amigo, que devemos ter muito cuidado com a nossa fé, para que ela não nos venha a faltar. Um homem pode aparecer como um gigante de fé num dia e no outro se apresentar como um pigmeu. Asa, que venceu os etíopes com o poder da oração, agora procura comprar ajuda ao rei da Síria. E continuemos lendo aqui o texto, agora no versículo 4. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, a Dan, a Belmaim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá e trouxeram as pedras de Rama e a sua madeira com que Baasa a edificara.
Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Como podemos notar, parece que o que ele fez está muito bem. Foi tudo muito certo. Conseguiu escapar do inimigo, comprando ajuda ao rei Ben-Hadad da Síria. Mas nunca devemos confiar nessas conquistas improvisadas e assim arranjadas por meios condenáveis. Ele recebeu depois a repreensão de Deus, como vemos nos versículos seguintes, a partir do versículo 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá. Ele disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou da tua mão? Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. O homem de Deus, prezado amigo enviado para exortar a Asa, diz que antes Asa confiou em Deus, e por isso Deus lhe deu uma grande vitória sobre inimigos muito poderosos e numerosos. Agora, porém, ele estava falhando. Estava fraquejando espiritualmente. Em vez de buscar o mesmo Deus, que lhe deu uma vitória tão grande, não, buscou refúgio nos homens pagãos. Prezado amigo, é muito triste vermos um crente buscando proteção e refúgio antes de buscar o refúgio de Deus. Como vemos claramente aqui, Asa havia perdido a fé em Deus. Deus é poderoso. Deus conhece as nossas necessidades, as nossas carências, os nossos inimigos. Ele está pronto a nos responder às orações. Ele está com os olhos voltados para nós, pois Anani diz assim no versículo 9: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Aqui está, prezado amigo, o segredo de toda a vitória do crente: entregar o coração totalmente a Deus. É possível que numa hora o crente esteja dependendo inteiramente de Deus, confiando nele com integridade de coração. Porém, noutra hora, pode estar fracassando na fé ou confiando muito parcialmente no Senhor. Deus só abençoa aqueles que confiam inteiramente nele. Deus se agrada daqueles que sabem que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E depois de ser advertido pelo vidente, pelo profeta, Asa ficou furioso e não aceitou de bom grado a palavra. Lançou mão do seu poder para castigar e vingar-se do vidente por lhe haver trazido mensagem tão ousada. Indignado contra o vidente, lançou no cárcere, no tronco, e ainda chegou a oprimir outras pessoas. Quando o homem não depende só de Deus, prezado amigo, para encontrar resposta para os seus problemas, então ele é capaz de usar de violência, de abusar do seu próprio poder, oprimindo aqueles que lhe estão sujeitos. Mas continuemos lendo assim o texto, agora no versículo 11. Eis que os mais atos de Asa, assim os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Prezado amigo, novamente encontramos a falta de fé do rei Asa. Esse homem haveria de ter buscado antes a Deus. Deveria ter buscado o Senhor para o seu remédio, para a sua restauração. Mas ele havia se descuidado do cultivo espiritual. Ele vem numa espécie de decadência espiritual muito grande. Já comprou com ouro a ajuda do rei da Síria contra Israel, em vez de buscar a proteção do Senhor. Agora, em vez de buscar a presença de Deus para expor o seu problema de enfermidade por meio da oração, não. Buscou os médicos. Logo, imediatamente, buscou os médicos. Agora você poderia perguntar, e é errado se usar médico quando estamos doentes? Não, não é errado. Nós não dissemos isso, nem diremos nunca. Jesus disse, os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes.
Logo, não é errado se usar médicos, os remédios. Não é errado se buscar ou procurar o médico quando estamos doentes, quando estamos com algum problema de saúde. Mas o que Deus está condenando aqui é que o rei Asa não buscou a Deus no tempo da sua enfermidade. Acho também errado quando a pessoa adoece e não procura a Deus primeiro. Nós vimos, prezado ouvinte, que um exército inimigo veio sobre o reino de Asa. E ele logo procura resolver o problema, pagando a um rei pagão para livrá-lo. Depois, Deus permite que Asa adoeça. E logo ele manda chamar os médicos, imediatamente. Então, ele está deixando Deus de lado completamente. Deus está como que morto. Deus não está mais atuando na sua vida. Ele não tem mais poder? Não vale a pena mais se orar a Deus? O pecado de Asa é falta de fé. E este é também o pecado de muitos de nós. Muitas vezes Deus permite que sejamos ameaçados ou castigados por inimigos para que o busquemos. Muitas vezes Deus permite que a doença nos apanhe para buscarmos a Deus. E se nós buscamos tudo e a todos menos a Deus, é claro que nós estamos errados. Foi isso que o rei Asa fez. Tinha muitos recursos, tinha ouro, e por isso podia pagar a um rei forte, como Ben-Hadad, para defendê-lo. Adoeceu e por isso podia pagar os médicos, podia chamar os melhores médicos para cuidar da sua saúde. E por isso deixou Deus de lado. Não precisava de Deus. Ou achava que não havia necessidade de incomodar a Deus com certas coisas, que ele mesmo podia resolver aqui com os recursos materiais. Esse é também um problema de muitos que têm bastante dinheiro, bastante recurso material. E por isso não tem que orar, nem de se humilhar diante de Deus, nem de ninguém. Prezado amigo, Deus não se agrada disso. Deus quer que nós dependamos dele em tudo. Para isso é que existe a fé. Para isso é que existe a oração. E quando deixamos de buscar a Deus através desses meios, é porque estamos fracassando na fé, na vida de oração. É triste quando isso acontece. Eu creio que Deus permite que a doença venha à vida do crente para a glória de Deus. Deus quer ser glorificado através da enfermidade que temos. Quando o crente adoece, a primeira coisa que ele deve fazer é preocupar-se com a glória de Deus. Deus quer talvez lhe dizer alguma coisa por meio da dor, por meio da doença. Então ele deve, antes de buscar o médico, buscar a Deus por meio da oração. E Deus vai orientá-lo em tudo mais. Deus é o médico por excelência do crente, e Deus tem curado a muitos por meio da eficácia da oração da fé. Mas isso não quer dizer que nós vamos esperar que Deus faça sempre um milagre. Não. Deus pode nos curar de muitas maneiras. Não pensemos nunca que a medicina seja algo errado, ou que Deus condena a prática da medicina. Não. Está na Bíblia que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Foi Jesus que disse. E o evangelista Lucas, que escreveu uma biografia sobre Jesus, o evangelho que tem o seu nome, era médico. Era o médico do grande apóstolo Paulo, a quem Paulo chamava de o médico amado. Nós podemos dizer que a medicina é instrumento de Deus para a saúde do povo. Os médicos são ministros de Deus para o bem da saúde do povo. Prezado amigo, os remédios e os médicos são instrumentos que Deus usa. Deus pode operar curas, Deus pode fazer milagres, Deus pode atuar sem remédio e sem médico. Isso ele pode, porque não há limite no seu poder. Mas Deus pode usar os médicos, Deus pode usar os remédios, e ele o tem feito. Permitamos, pois, que Deus cure nossas vidas, nossos corpos, nossos familiares, por meio dos médicos, por meio dos remédios. Que usemos os remédios como Jesus aplicou o lodo, por exemplo, a lama nos olhos do cego, para recuperar-lhe a vista. Certamente Jesus estava aqui ensinando o uso do remédio, porque ele podia curar esse cego sem essa lama, como curou outros cegos. Mas ele fez lodo, fez lama e aplicou nos olhos do cego e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo.
E assim Jesus estava ensinando meios materiais, recursos humanos para a recuperação da saúde. Foi Deus que criou as plantas, é Deus que cria os remédios. Vamos ler agora a partir do versículo 13. Descansou Asa com seus pais, morreu no ano 41 do seu reinado. Sepultaram-no no seu sepulcro, que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito, que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Prezado amigo, teria sido realmente notável se não fossem os erros cometidos por falta de fé. Que os erros deles sejam evitados por nós. O Espírito Santo registrou na Bíblia esses fatos que mostram a incredulidade de Asa para nos servir de advertência. E para mim, o ponto mais frisante aqui é que o crente pode estar em excelentes condições espirituais num dia e no outro dia, quer dizer, tempos depois, encontrar-se com a sua fé completamente fraca. Pois Asa viu o grande poder da fé quando, por meio da oração, venceu 1 milhão de homens e 300 carros dos exércitos da Etiópia. Orou dizendo a Deus que nenhum socorro poderia encontrar senão o Senhor. E a resposta da sua oração foi imediatamente. Deus lhe concedeu uma vitória sobrenatural. E depois vemos Asa destronando a sua própria mãe da dignidade de rainha-mãe por causa da sua imagem que a sua mãe havia mandado fazer. Nós vemos também Asa reformando todo o reino de Judá e levando o povo a tomar uma atitude séria diante de Deus. Fez maravilhosas reformas no reino. Porém, depois o vemos entregando todo o ouro de Judá ao rei da Síria para livrá-los das mãos de Israel. E depois vemos esse mesmo rei de Judá, Asa, adoecendo e procurando os médicos sem se lembrar de Deus. Então isso nos mostra o perigo da fraqueza espiritual, o perigo da apostasia espiritual, da decadência espiritual em nossas vidas. Agora vamos para o capítulo 17 e vamos ler inicialmente o versículo 1. Em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Prezado amigo, nós temos aqui uma nota muito boa a respeito da vida de Josafá, filho de Asa. Foi um homem de Deus que soube honrar o Senhor em tudo. Teve suas falhas, certamente, porém não como os outros reis, nem mesmo como seu pai. Diz assim o versículo 4, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Agora vamos ver o versículo 5. O Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semeías, Netanis, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jerorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Prezado amigo, temos Josafá, um homem espiritualmente zeloso, a quem Deus protege de todos os seus inimigos. Deus meteu medo em todos os seus inimigos, em todos os inimigos de Josafá, para protegê-lo. Os recursos de Deus são muitos. Os recursos de Deus são ilimitados. Todos os reinos temiam por Josafá e por Judá.
Tinham por eles um profundo respeito por causa do terror que Deus incutiu em todos eles para proteger ao seu servo e o seu povo. Os recursos de Deus são ilimitados. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Podemos confiar no nosso Deus, porque o Deus de Asa, o Deus de Josafá, é o nosso Deus. Muito obrigado por hoje. Volte a nos sintonizar na próxima vez. Que Deus o abençoe ricamente. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sem igual